Olá, vamos agora à terceira aula sobre o TCP. Vamos entender o que é, de fato, o controle de fluxo. Bem, existe uma analogia que eu costumo usar nas minhas aulas para que o estudante jamais esqueça o que é controle de fluxo. Imagine aqui uma pessoa falando muito rapidamente. E alguém pede para ela falar mais devagar. Então, controle de fluxo é não esgotar a capacidade de processamento, tá, do receptor. Ou seja, só fale na velocidade que aquela pessoa é capaz de entender. No TCP, o que é que ocorre? Lembre-se que existe um buffer de recepção no TCP do lado destino, e esse buffer vai recebendo os dados que estão vindo do remetente, chegando na pilha de protocolos, na camada de enlace, subindo para a camada de rede, e aí subindo para a camada de transporte. Esses dados vão ficar sendo armazenados no buffer e a aplicação vai ler os dados nesse buffer. Essa leitura aqui pode ser que demore um pouco, por isso que existe esse buffer. E aqui nós temos o tamanho desse buffer de recepção e nós temos aqui a janela de recepção, que é o quanto está disponível para ser armazenado no buffer. Então vamos lá. É uma ideia simples, tá? O lado receptor da conexão TCP possui um buffer de recepção. É isso aqui. O buffer de recepção no lado receptor. Os processos de aplicação podem ser lentos para ler esse buffer. E o que é o controle de fluxo? O transmissor não deve esgotar os buffers de recepção enviando dados rápido demais. Ou seja, o transmissor não vai enviar dados de tal forma que isso aqui enche esse buffer aqui e ele transborde ou ele esgote. O transmissor vai saber o quanto o receptor é capaz de receber. Mas como isso vai funcionar? Bem, isso é o serviço de speed matching, né? Ou seja, encontrar a taxa de envio adequada à taxa de vazão da aplicação receptora. Ou seja, a aplicação receptora está aqui lendo os dados a uma certa taxa e o remetente vai enviar os dados na capacidade dessa aplicação de ler os dados no buffer. E como é que o receptor vai informar ao emissor o quanto era capaz de receber? Vamos lá. O receptor informa a área disponível, incluindo o valor RCV window, a janela de recepção, nos segmentos. Lembre-se lá da aula passada, quando eu falei sobre a estrutura do segmento TCP, que um dos campos do cabeçalho do TCP informa justamente esse campo do cabeçalho. Então isso aqui, lembrando da aula passada, é a estrutura do segmento TCP. Essa é a janela de recepção. Então, o valor que foi informado aqui é o quanto o receptor está podendo receber em um determinado momento. Então, por isso que eu falei que esse campo janela de recepção é o que permite que o TCP ofereça o serviço de controle de fluxo. Então, o receptor vai informar naquele campo do cabeçalho o valor, esse valor daqui. Ele vai calcular isso aqui, saber quanto é esse espaço disponível e colocar naquele campo.
no cabeçalho. E aí o transmissor vai limitar os dados não confirmados a esse valor. Então vamos supor, o transmissor já enviou 500 KB para o destinatário. Desses 500, 300 foram confirmados. Então tem 200 não confirmados. Se esse espaço aqui for 300, então opa, ainda pode enviar mais 100. Mas se esse espaço aqui for 200, que é justamente os dados, a quantidade de dados que não foi confirmado ainda, então o transmissor vai parar de mandar, ok? Para não esgotar esse buffer. Porque se esgota o buffer aqui, pode ocorrer o overflow, que é, o transbordamento, o alagamento, a inundação no buffer receptor. E aí vamos pegar aqui para ter uma ideia de fórmula matemática. Suponha que o receptor TCP descarte segmentos fora de ordem, certo? E aí você tem qual que é o espaço disponível no buffer. Como é que eu encontro esse valor aqui? Como é que eu determino o tamanho da janela? Que é esse valor aqui, para eu poder armazenar esse valor no cabeçalho do segmento, no campo janela de recepção. Como eu calculo esse espaço? O RCV Window. Fácil. Eu já tenho o tamanho do buffer, isso é um valor determinado. Na hora do estabelecimento de conexão, por exemplo, é determinado o tamanho do buffer de recepção. E aí eu calculo o tamanho do buffer menos o último byte recebido menos o último byte lido. E aí lembre, o último byte lido é o último byte que a aplicação leu. Então está aqui. Veja que aqui estão os pacotes que estão sendo armazenados e cada pacote tem a informação do byte, né? A numeração que representa o tamanho local daqueles dados. Certo? Então o último byte lido está aqui. O último byte recebido é do pacote que acabou de chegar e veio aqui para o buffer. E aí se eu pegar esse aqui, esse valor que está aqui, menos esse, eu tenho justamente esse tamanho aqui. E aí se eu tenho tudo isso aqui, tudo isso, menos esse tamanho aqui, naturalmente vai dar esse espaço disponível. Se esse tamanho de buffer for 500 KB e aqui tiver um valor 300, aqui um valor 200, então 300 menos 200, 100, 500 menos 100, 400, então ainda tem 400. Pega esse valor 400 e coloca no campo janela de recepção, nos segmentos que vão ser enviados para o transmissor. E aí o transmissor vai saber, opa, ele só está podendo receber 400 KB. E aí com isso ele vai limitar o quanto vai transmitir para o receptor. Ok? Então esse é o controle de fluxo que o TCP utiliza. Até mais.